Gente, nesse vídeo eu vou conversar com a Dani. Ela mora em Portugal. Ela também escreveu um e-book sobre Portugal comigo. Eu escrevi sobre a Nova Zelândia e ela sobre Portugal. E ela vai nos contar como é que é viver em Portugal, por que que ela foi para lá e se vale a pena realmente migrar para lá. Oi, 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 Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como você sabe, eu estou aqui com a querida Dani. Ela mora em Portugal, tem uma família em Portugal também, uma filhinha. E ela quis participar, né? Eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite para conversar com vocês e falar um pouquinho sobre imigração em Portugal. Dani, muito obrigada por fazer De parte aqui do nada. canal. Obrigada pelo convite, Karina. Estou Ai, adorando. Fiquei fiquei muito muito feliz com o feliz. convite. Ah, eu também. Então fala, Dani, pra gente assim, quem tu é, por que que você foi morar em Portugal, só pra começar aí. Eu sou a Daniela, eu tenho 33 anos. Eu moro em Portugal desde 2019. Dia 13 de junho vai fazer 4 anos exatamente que eu cheguei aqui. Sou médica veterinária. Não exerço a profissão em Portugal. Comecei como auxiliar veterinário, mas pronto. Por que que eu vim para cá? Primeiro, a minha irmã já morava aqui há um ano e pouco. Claro que ela queria muito que um familiar viesse. A princípio, eu vim como turista. Mas sempre passa pela nossa cabeça, eu vou ficar. Vai que a minha irmã tá lá, se eu gostar, vou ficar. E cheguei em Portugal como turista. Fiquei, depois de 20 dias, a minha passagem era para 3 meses. Depois de 20 dias, eu falei, não, vou ficar. Vou ficar, e todo o meu processo de imigração foi como quase todos os brasileiros que vêm para cá. Acabam por entrar como turista, conseguem um trabalho, através do contrato de trabalho é que dão entrada nos documentos para conseguir o título de residência aqui em Portugal. E comigo foi exatamente do mesmo jeito como a maior parte. Eu não tenho nacionalidade portuguesa, minha irmã, quando veio para cá, também veio como turista e conseguiu o título de residência pelo contrato de trabalho. Depois, é engraçado falar isso, mas eu quando cheguei em Portugal estava solteira e baixei aqueles aplicativos de relacionamento. Falei, bom, vou conhecer um monte de gente, né? Não vou ficar com ninguém assim num relacionamento sério já. E 20 e poucos dias em Portugal eu conheci o meu marido. E eu não conheci mais ninguém. Foi aquela ideia de que eu ia conhecer um monte de gente, foi por água abaixo. Eu me apaixonei logo e depois de 3 meses coloquei uma pressãozinha ali para ele me pedir em namoro e deu certo e estamos juntos até hoje. E tivemos a nossa filha, tem 1 ano e 3 meses. E tem sido muito bom. A minha família, a construção da minha vida mudou radicalmente, não só com relação à minha profissão, mas mudou também a minha relação com a minha vida mesmo, porque agora eu tenho uma família minha, não era o meu pai e a minha mãe, eu agora é que sou a mãe, eu agora é que sou a dona da casa, do lar. É. Então, Portugal também me proporcionou uma mudança radical na minha vida mesmo, no meu ser familiar, que é muito bom, que é maravilhoso, não, não digo que não. A minha irmã fica falando, brincando que foi tipo novela da Globo. Eu cheguei aqui em Portugal, me apaixonei perdidamente, já fui morar junto, casei, noivei, tive filho e tô aqui. Tipo novela da Globo mesmo. Você comentou que não tinha a cidadania portuguesa, né? E se Sim, uma pessoa tem a cidadania de outro país, como tem muito brasileiro que tem cidadania italiana, isso sim. facilita ir morar em Portugal ou não? Facilita, sim, muito, por conta dos acordos com a própria União Europeia. Um cidadão que seja alemão, suíço, polaco, italiano, francês, eles têm entrada e a permissão de residir em qualquer país da União Europeia sem muitas burocracias, só por ser um cidadão pertencente da União Europeia. Então, um brasileiro que tem a nacionalidade italiana pode viver em Portugal tranquilamente. Os trâmites, ele vai pedir a residência, mas não tem nada a ver com um cidadão que não tem a nacionalidade, com um estrangeiro. Então é mais fácil assim conseguir a residência para ficar em Portugal e Sim. não precisa ter um trabalho assim. Não, não precisa. Ah, legal. É muito mais fácil. Tem muitos brasileiros que têm cidadania alemã e italiana. Muitos pedem a cidadania no Brasil ainda, mas depois vêm para Portugal porque não falam italiano. É, Então, não falam alemão ou não falam inglês. Então, vem viver em Portugal, mas com a cidadania italiana. É muito mais fácil. Portugal, como tem a mesma língua que a gente, né, português,
É muito difícil mesmo assim migrar para Portugal na questão de idioma? Tem É? nada a ver, Karina, tem nada a ver. Sinceramente, quando a gente chega, parece que eles falam hebraico, parece que eles Nossa. falam, sei lá, mandarim, menos português. Agora é até engraçado, porque eu assisto a televisão e eles falam muito rápido. E eu já entendo tudo, mas no início eu ficava, quê? Quê? A música, os meus pais, quando vêm pra cá, escutam música no rádio e acham que estão cantando em inglês. E eu fico, não, Ah, pai, é português. Não é nada. É português, tô te falando, presta atenção. Aí, não é nada, tô te falando que é inglês, não tô entendendo nada do que eles estão cantando. É então português, tem, mas é então muito tem essa diferente. adaptação. Tem essa adaptação, Tem, então, no tem, começo. tem. No começo, parece mesmo que eles estão falando um outro idioma, você não entende. Eles, e o engraçado é que, como eles têm acesso muito grande à cultura brasileira, nas novelas, nas músicas, no humor, no teatro, vem muitos cantores para cá, muitos humoristas para cá, teatro. Nós temos uma influência muito grande cultural em Portugal. Mas o contrário não Hum, acontece. Então, tudo que eu falo, eles entendem. Tudo, absolutamente tudo. Eles só não sabem distinguir de que região do Brasil você é, mas isso até a gente tem dificuldade. Mas eles conseguem entender tudo, as gírias, palavrão, tudo. O contrário, nossa. não. Para a gente é mesmo tudo novo. E tem algumas expressões, por exemplo, eu no início ficava assim, que? Eu tinha uma chefe que falava, ah, vou ter contigo. E eu, vai ter o quê? Vai ter, vou ter aí contigo. E eu, vai ter comigo? Vai ter o quê comigo? Tipo, vou ter contigo, eu vou te encontrar. Já te encontro. Hum, Tô chegando uhum, aí. É vou ter uhum, contigo. Então tem uhum, uma, para além de ser difícil o sotaque, eles falam com a boca mais fechada, juntam as palavras, tipo, não é colesterol, é colesterol. E você fica, o uhum, quê? Colesterol. Mas é colesterol, não é francesinha, é francinha. E fica, uhum. é o que, francinha? Eles juntam a palavra, comem sílabas e ainda falam mais fechado. Então é difícil. E essas expressões no início também é difícil de entender. Você fica perdida aqui. E, atendeu o telefone. Tô. E eu, tô, tô o quê? Tá onde? Tá Nossa, fazendo o quê? é muito diferente, meu Deus. Tô. E você, tô o quê? Tô, tô. Não fala alô, nem oi. Eu falo oi, alô. E eles falam tô. E o ora pois é uma ilusão. Nenhum português fala ora pois. Isso Ah, antigamente deviam falar, mas agora ninguém fala. Pois eles falam muito. No final das frases, pois. É tipo o nosso então. Ah, é. Eles falam pois. ah, Há algumas expressões. Mas só o falar assim um com o outro no início é muito difícil. Mas depois você começa a entender, começa a ouvir tudo, começa a saber o que que significa algumas palavras, então é mais fácil. Outras coisas assim, tipo a casa de banho, frigorífico, autoclismo. Autoclismo é a descarga sanitária. Então, nossa. é descapotável, que é o conversível. Aí tem o caminhão, eles não falam caminhão, falam caminhão. É a Hum, mesma coisa. O metro, para a gente é metrô, para eles é metro. É praticamente a mesma coisa, mas é com um acento diferente. no. É metro. E aí você vai pegando as coisas assim, comboio, que é o trem, o autocarro, que é o ônibus. Mas se eu falar onde é que passa o ônibus, eles me respondem, porque eles sabem perfeitamente o que que é o ônibus. Mas se Hum, alguém falar autocarro para mim, eu tenho que pensar. Agora não, mas no início autocarro, o que que é autocarro? Tipo, é um carro automático? Não. é o ônibus. É o ônibus. Ah, Mas aí depois a gente vai pegando, e até mesmo as gírias. Eles falam, usam muito o bué, que é para muito. Giro e gira também é bonito. Ou bonita, então bué gira. Se é bué gira, é muito bonita. É porreira, tipo, pô, mó legal, é porreiro. Ou bacana. Então, Isso é fixe, é bacana. Aí você vai pegando essas expressões, vai entendendo no dia a dia. Palavras mais soltas é mais fácil. A uhum, conversa inteira entre eles é que às vezes fica mais difícil da gente entender, mas a gente vai pegando. E uma coisa engraçada é que a gente vai percebendo que, igual no Brasil, quem é do Rio fala de um jeito, quem é do Nordeste fala de outro jeito, quem é do Sul fala de outro jeito. Aqui é igualzinho.
Quem é de Lisboa fala de um jeito, quem é do Porto fala de outro jeito, quem é da Madeira fala de outro jeito. E o do Porto, o sotaque para mim é mais engraçado, porque eles Uhum. trocam, para além de ser difícil, eles trocam o V pelo B. Então eles falam, ao invés de falar vida, falam bida. Ao invés, Nossa. ao invés de falar avô, é abô. Ah, eu olho o abô, olho o abô, olho o abô, a minha bida. E, tipo, o quê? Hã? Mas Nossa. falam bem carregado, assim, trocam mesmo o V pelo B. Quase todas as palavras que têm o V, eles trocam pelo B. Mas não trocam na escrita, é só na fala. Só Hum. que aí você identifica logo, ih, ó, fulano é do Porto. Porque fala é bida. Aí você é bida? O que que é bida? É a vida. É assim. Nossa, muito diferente mesmo. E assim, tu acha que é fácil para quem é brasileiro migrar para Portugal ou tu acha que tem outros países que seria mais fácil? Eu acho que por conta dos acordos dos países com a língua portuguesa, Portugal é sem dúvida um dos países mais fáceis. Não sei se é o mais fácil, mas é um dos mais fáceis, sim. Não é todo país que você chega como um turista e consegue um contrato de trabalho logo de cara. Porque tem a questão de aceitarem com muito mais facilidade os brasileiros do que pessoas de fora, até por causa do idioma também. Então, eu acho que Portugal é um pouquinho mais fácil, mas o ser mais fácil para se legalizar não significa que é fácil para chegar até aqui, manter e correr atrás para conseguir a legalização. Portugal é um país maravilhoso e eu sempre falo, quem quer qualidade de vida em relação à segurança, à educação, ter uma vida tranquila, minimalista, sem muito consumo, é perfeito. É um país maravilhoso. Agora, se é para ganhar dinheiro, definitivamente, Portugal não é um país para você querer juntar dinheiro para um investimento, para um imóvel, para viagens. Não, aqui você vai ganhar o suficiente para ter uma vida bacana, com qualidade mínima, sem muito luxo, mas tudo bom, tudo com qualidade. Você não falta nada na sua casa, a gente não tem problemas com luz, gás, água, essas coisas assim. Ah, o chuveiro queimou, não. E esse tipo de coisa básica ninguém vai reclamar, mas vai reclamar de dinheiro. Ai, queria Hum, comprar um iPhone, não dá. O salário hum, daqui vai ser mais difícil e eles dificultam muito os parcelamentos e tudo. Mas quanto à legalização, para não me perder muito na pergunta, é mais fácil, principalmente por causa agora saiu o visto novo de trabalho. Esse visto, lá do Brasil você já solicita e você tem 180 dias para se manter aqui em Portugal, já fica praticamente legalizado, não tem o título de residência, mas você tem esse tempo para conseguir um trabalho e a partir desse trabalho já te dão os números que são necessários para ir na imigração e solicitar o seu título de residência, que é a manifestação de interesse. Só que dentro desses 180 dias você tem que comprovar que tem renda para se manter desempregado caso você não consiga emprego. Não é difícil conseguir emprego em Portugal, principalmente se a pessoa não se importar com a área. Se uma pessoa vem uhum, para cá focada, eu só quero trabalho na engenharia, só quero trabalho na arquitetura. Isso é mão de obra qualificada, é mais difícil, tem menos vagas e vão ter características do currículo, da pessoa, e aqui em Portugal eles vão valorizar mais os próprios portugueses, se for mão de obra qualificada, do que estrangeira. A não ser que seu currículo seja mesmo muito, muito, muito superior aos dos portugueses. Agora, trabalho na restauração, que é como no restaurante, nas pastelarias, padarias, cafés, lanchonetes. Isso, praticamente 100% são brasileiros. Trabalho como babá, trabalho como cuidadora de idoso. Acho que em quase todos os países que a gente migra, essas vagas são as que estão mais à nossa disposição, né? Então, se a pessoa vem sem muitos problemas em relação a isso, consegue trabalho em uma semana. Tenho amigos que mal chegam e já têm trabalho. E normalmente já consegue o documento, já consegue contrato de trabalho e vão à imigração para poder dar entrada na manifestação de interesse. Mão de obra qualificada, não digo que não consegue, mas existem alguns cursos que é preciso fazer a equivalência do diploma, principalmente os da área da saúde. E aí já convém que a pessoa no Brasil já veja como é que é o processo de equivalência, porque é muito burocrático, às vezes é muito caro. Se não tiver a nacionalidade, eu falo pelo meu curso, por exemplo.
Um cidadão nacional paga uma anuidade de 698 euros. E eu, por ser estrangeira, 12.500 euros. É tipo uma Nossa. diferença. É uma diferença de 12 mil euros. Praticamente 12 mil euros de diferença. Então, tem que haver um preparo muito, muito, muito grande financeiro, psicológico e de disposição de tempo, dependendo da área que a pessoa quer seguir. Outras carreiras, por exemplo, eu acho que direito, as engenharias, designer, engenheiro informático, TI. Olha, TI, a pessoa mesmo, se quiser sair do Brasil e trabalhar aqui como TI, consegue, sem equivalência, sem nada. É uma área muito forte aqui em Portugal, está crescendo muito e eles contratam tranquilamente os brasileiros que têm, nem precisa ter experiência, basta ter a formação em TI, eles contratam É, e paga bem. principalmente programador, né? Que é uma Exatamente. profissão que no mundo todo eles estão precisando. Exatamente. Programador, quem é programador, eu falo, olha, contratam até do Brasil. É. E pode trabalhar de lá e receber em euro, mas se quiser vir para cá e trabalhar na área, é tranquilo para conseguir trabalho. Mão de obra qualificada é o que eu disse, é um pouquinho mais restrito, né? Tem que ter mesmo uma qualificação muito boa, talvez quem indique, conhecer bem as empresas, e aí consegue contrato de trabalho, e é tranquilo para, através do contrato, você dar entrada na manifestação de interesse. Basta ter um contrato de trabalho, e eles não são aqui relutantes quanto a isso, ao contrário, a própria empresa prefere ter um contrato de trabalho para ela também se resguardar. Qualquer coisa que aconteça, um acidente de trabalho, a pessoa falta, uma justa causa, a empresa também está resguardada nesse sentido. Então, não relutam muito para dar o contrato, que é o que a gente precisa para poder ter o título de residência. Dani, não importa então que profissão tu tem em Portugal, desde que tu consiga um emprego, vamos supor, de lanchonete, assim, só servindo as pessoas, tem como dar essa entrada já para residência. Sim, qualquer Que bom trabalho, isso, que coisa qualquer boa. trabalho. E se você não quiser um contrato de trabalho, que algumas pessoas preferem ser autônomos. Imagina, eu tenho uma colega que ela trabalha, sempre trabalhou como tosadora. E ela veio para cá e conseguiu logo trabalho como tosadora. Só que tosador, dificilmente eles fazem um contrato de segunda a sexta, de 8 às 18, não tem um horário fixo, geralmente é um freelance. Você vai em várias pet shops, tem aqueles horários com os clientes, com os animais e faz. Então é o autônomo, que aqui eles chamam de recibos verdes. Dá para dar entrada tranquilamente também com recibos verdes. Imagina, a Karina vem para cá para Portugal, também é tosadora, ou sei lá, é web designer e quer oferecer os seus trabalhos. Você vai nas finanças, que é a segurança social, diz que quer abrir, como se fosse abrir firma, quero ter a Uhum. CNPJ, quero abrir firma. E eles vão te dar os recibos, que é o recibo verde, é um papel verde, como se fosse um recibo mesmo. Toda vez que você for fazer um trabalho, você vai preencher o recibo e você vai descontar para a segurança social, que é como se fosse o INSS, o Fundo de Garantia, o INSS lá no Brasil, você vai fazer os seus próprios descontos. E com o recibo verde você também já consegue dar entrada na imigração. Eu acho, assim, pelo que eu vejo, Portugal dá muita abertura e muitas possibilidades, muitas formas de você se legalizar. Como estudante, você consegue se legalizar, como autônomo, você consegue, como empresário, você consegue. Se você tiver capital no Brasil, você consegue fazer um investimento aqui e consegue a residência. Se você é aposentado, você também consegue a residência e tem que informar que, olha, eu quero passar minha aposentadoria em Portugal. Então, desde que você comprove que tem uma renda suficiente para se manter aqui, e a renda suficiente é o mínimo daqui, não precisa ser um aposentado que ganha 20 mil, basta ser um aposentado que tenha o mínimo de Portugal, que fazendo a conversão hoje é 760 vezes 5, vai dar aí uns 4, 5 mil reais. Um aposentado que tenha essa renda e que queira viver em Portugal, tranquilo. Eu acho que é bem mais fácil, sim, do que outros países. Nossa, muito mais fácil. E o E tem a custo de. facilidade do idioma. É, e tem a facilidade de idioma. E o custo de vida aí, Dani, tu já falou assim que se vive sem luxos e tal. Se vive meio que uma classe média, digamos assim. Mas É. custo de vida para alugar e para pagar as contas, dá para viver, por exemplo, se eu ganho só o mínimo, porque eu trabalho numa lanchonete, eu consigo morar sozinha num apartamento ou não? Tem que dividir com Não, outras pessoas. tem que dividir com outras pessoas. Uhum. Eu, desde que cheguei em Portugal em 2019,
as coisas têm piorado muito com relação a principalmente os aluguéis. Tá mesmo muito, muito, muito caro. É caro mesmo de um quarto ser alugado por mais caro do que o salário mínimo. Um quarto. Nossa. É. Aham. Se for no centro de Lisboa ou no centro do Porto, piorou. Alugam mesmo a preços muito, muito elevados, que obriga a ter 3, 4, 5 casais ou muitas vezes 11 pessoas numa casa. E isso eu vejo que não melhorou nada. Eu morei em um quarto durante 4 meses e eu pagava 250 euros. Era ótimo. 250 era tipo, uau, maravilhoso. Mas era super, mega, hiper afastado de onde eu trabalhava. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu levava, sei lá, uma hora e meia. E eram pouquíssimos ônibus que passavam. Quase não tinha ponto de ônibus. E era só aquele ônibus e mais nenhum. Se eu perdesse, já era, porque aqui o transporte ele é muito pontual. Mas se você perder o primeiro, esquece. Caraca, demora 45 minutos, 1 hora para passar o próximo. Se for no final de semana, então é melhor você ir a pé. Nossa. Então também tem que você se afastar, você paga mais barato, mas para chegar no trabalho depois também é um sacrifício. Você arrumar um trabalho mais para o interior de Portugal e o quarto no interior é melhor. E no interior, eu acompanho muitos amigos que eu tenho aqui, é muito mais barato. Você consegue casas mesmo, com 2 quartos, com 3 quartos, a 400 euros, a 500 euros, mas é mesmo no interior. E isso obriga a pessoa a procurar trabalho também no interior, porque senão depois ele, com os transportes para ir para o trabalho, fica muito difícil. Mas o custo de vida aqui em relação à comida aumentou por causa desde que começou a guerra na Ucrânia, houve um aumento considerável assim da comida. E falo considerável porque eu lembro que no início da guerra o leite, por exemplo, o litro do leite estava 45 cêntimos e agora já está tipo 1,05 1,10 o mesmo. Nossa, muita É, coisa. você comprava dois, três e agora compra um. E pode não parecer, mas no bolso faz uma diferença, ainda mais quando o ordenado mínimo aqui não aumentou, não acompanhou o aumento das coisas, continua 760. É, não aumentou É, com a inflação, né? não aumentou. Uhum. Então a gente sentiu muito no preço da carne, o frango, que era super barato, já tá quase ao preço de uma carne vermelha, que nunca foi super barata, mas era acessível, agora já está um pouquinho mais cara. É, não tá fácil. Digo que é o que 2 pessoas com um salário mínimo, se conseguir um quarto, vive tranquilamente num quarto. Se for numa casa, já vai ter outros custos com relação à luz, à água, ao gás, à comida. É um pouco diferente, mas 2 pessoas com um salário mínimo conseguem viver sem luxo, uma vida mediana, mas não falta nada, não falta mesmo nada. Não Uhum. vai sobrar, no final do mês não vai sobrar muito, mas você não fica sem roupa, mesmo não fica sem sapato, consegue. Esses bens materiais, inclusive roupa, sapato, aqui eu pelo menos acho bem mais barato do que no Brasil. E eu, em novembro do ano passado, fui pro Brasil, crente, crente, que caraca, vou arrasar. Ah, você vai pro Brasil, né, Karina? Vou, vou. Se prepara. É Eu tudo achava caro? que, eu achava que, nossa, eu vou comer picanha todo dia. Não comi um dia, Karina. Tava R$ 140 o quilo da picanha quando eu fui em novembro. E não dava, Nossa. mesmo convertendo, tava tipo quase o dobro do preço daqui de Portugal. Eu falei, não, até o açougueiro falou pra gente assim: vocês vão comer picanha, vocês são malucos? Não, leva outra carne. Isso aí é muito caro, não vale a pena, não, sério. As roupas, eu pensei, vou comprar biquíni, vou comprar chinelo, vou comprar roupa, vestidos estampados, não sei o quê. Mesmo Nossa. aquelas lojas que eu frequentava, assim, mas pelo menos do meu dia a dia, C&A, Renner, Marisa, que são lojas do Rio de Janeiro, assim, mas com preço normal. Tava muito caro, muito caro. Mesmo convertendo, eu falei, não, eu vou na Zara, lá em Portugal, é mais barato. Então, eu fiquei um pouquinho assustada com o custo de vida lá no Brasil. Mas aqui e o pessoal lá, pelo menos no Rio, passa a mesma dificuldade, tem que com o gás, com a luz, fica muito apertado. Aqui, eu não vejo esses apertos. E uma coisa que eu gosto, particularmente, eu gosto muito em Portugal é que a gente não vê a diferença social das pessoas.
Mesmo que Uhum. alguém tenha um salário muito maior, né, num ganho mínimo, sei lá, ganhe 3, 4, 5 vezes mais, a vida que essa pessoa leva é exatamente a mesma que o que ganha o salário mínimo. A escola que os filhos frequentam é a mesma do que ganha o salário mínimo. O carro, eles não são tão consumistas, não ligam muito para status, são mesmo, levam uma vida minimalista. Mas como todo mundo tem acesso à educação de qualidade, todo mundo tem acesso à saúde, as casas são todas arrumadas, todo mundo tem em casa uma máquina. Parece besteira, mas todo mundo tem computador, todo mundo tem internet, todo mundo tem máquina de lavar louça, todo mundo tem máquina de lavar roupa, todo mundo tem uma geladeira, todo mundo tem tudo sem muito sacrifício. Então isso não é luxo, isso é normal. Então não é É o porque a pessoa básico, tem, né? é o básico, não é porque uma pessoa ganha 5 vezes mais que ele vai ter mais 3 máquinas de lavar. Só se ele tiver uma Uhum, indústria. Porque ele uhum. vai ter as mesmas coisas que uma pessoa que ganha menos tem. Então a gente não vê tanto essa diferença social, assim, financeira. E eu particularmente gosto muito disso. A gente sabe que uma pessoa ganha muito mais pelas viagens que a pessoa faz, por alguns mimos, né? Uma roupa talvez de marca, mas mesmo assim, é, é- a gente não enxerga tanto assim as classes. Facilmente você vê todo mundo morando no mesmo bairro, todo mundo morando na mesma rua. E no Rio de Janeiro é gritante a diferença social. É que É. ela berra. Você sai, atravessa o túnel e é uma diferença que parece que você está num outro mundo. Então, isso aqui é muito bom. Voltando para não perder o foco de novo, porque eu toda hora saio do assunto. Com relação ao custo de vida aqui, comida aumentou. Acho que a gasolina foi a única coisa que não mudou tanto. Agora, o aluguel já não era baixo, aumentou demais, 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 demais. Está mesmo muito alto. A luz aumentou muito, e o gás também aumentou. A água não aumentou muito, mas a luz aumentou bastante. Todas as justificativas são por conta da guerra na Ucrânia, né? Então, a inflação e etc. Mas o salário não acompanha. Uma pessoa viver sozinha, só se for num quarto. E isso não Uhum. é para estrangeiro, porque às vezes as pessoas acham, ah, Dani, mas isso é para estrangeiro. Não, os próprios portugueses não Pago conseguem, igual. exatamente, não, estão vivendo em quartos. Não conseguem sair. Saiu uma notícia há pouco tempo que a idade agora, uma média da idade dos filhos saírem da casa dos pais em Portugal é tipo 35 anos, porque eles não conseguem sair antes, não têm a menor condição de se sustentar. E muitos que saíram estão voltando para a casa dos pais porque não conseguem pagar um quarto, não conseguem pagar uma casa, de um Uhum, quarto. E não conseguem, muito menos, comprar uma casa. As imobiliárias aqui, as casas, os apartamentos estão mesmo um preço que está surreal. Em uma outra reportagem saiu também há pouco tempo que Lisboa já foi considerado o lugar mais caro para se viver na Europa. uhum, O custo das casas, dos aluguéis em Lisboa é o mais caro da Europa, mais que Paris. uhum, Tipo, é uhum, surreal. Só para ter uma noção de como tá caro. O custo é alto, tem que ter um planejamento financeiro muito, muito grande, a longo prazo, pensar a longo prazo e juntar um montante a longo prazo, senão vai desistir, senão vai falhar, senão depois vai falar, ah, Portugal é uma porcaria e tal. E eu conheço várias pessoas que vendem tudo no Brasil, né, para virem para cá e depois se arrependem e não têm, as mesmas condições para voltar. E eu sempre falo para as pessoas: olha, vem, tenta. Eu nunca desmotivo. Eu falo: não, vem, tenta. A minha realidade pode ser diferente do outro, a minha dificuldade não é a dificuldade do outro, mas uma coisa eu digo: se prepara financeiramente, porque as coisas não estão fáceis, mas a qualidade de vida aqui não é financeira, ela é estrutural. Então, uhum, vale a pena, mas tem que estar preparado para isso, porque muita gente também ganha muito bem no Brasil, tem uma vida boa, relativamente boa, tem status, tem carros, propriedades, gosta mesmo de comer fora em comprar. restaurante bom. E quando chega aqui, que perde isso, o impacto na vida dessa pessoa é muito grande. Muito grande. Mas Portugal, mesmo para quem ganha muito dinheiro, não vai proporcionar isso. Uma vida de luxo e não glamour, não vai. Aqui a cultura é minimalista.
As pessoas têm o mesmo carro há 20 anos. Elas não sentem a necessidade de trocar de carro todo ano, só porque saiu o carro do ano todo maravilhoso e incrível, porque as estradas é que são boas para eles, o carro não quebra, é mais do que suficiente. Uhum. Eu vejo trocarem muito de carro como a gente vai trocar agora, porque a família cresceu. Então a gente precisa Uhum. de um carro maior, não melhor, mas um carro maior. Isso acontece muito. E muitos brasileiros vêm para cá e já querem comprar o carro do ano, no ano que vem querem trocar de carro de novo e tal. E beleza, ok. Só que com a renda que ganha aqui, que é o ordenado, o salário mínimo que ganha aqui, o custo de vida, isso vai ser muito difícil. Muito Uhum. difícil. Ficar trocando. E às vezes na cabeça da pessoa é tipo, caraca, eu não consigo trocar de carro. Mas o teu carro ainda está funcionando. Mas eu queria trocar de carro. Porque no Brasil conseguia. Vendia um, comprava o outro, saiu o novo, vendia um, comprava o outro. É difícil, para algumas pessoas no início isso é muito difícil. Depois, eu pelo menos, eu nunca fui muito consumista mesmo no Brasil, então isso não foi tão difícil para mim aqui. E foi uma das coisas que eu me adaptei fácil, porque eu de cara gostei muito dessas características. Eu não digo só acomodada, um pouquinho, eu sou taurina, né? Então, taurino é materialista, gosta de ter as coisinhas e é apegado. Eu não sou de ficar trocando de telefone, eu sou apegada ao meu telefone. Não gosto de ficar Eu trocando sou de igual. casa. Eu sou Não igual, porque gosto. eu também sou taurina, Dani, então eu Aí, sou Karina, igual. tá vendo? A gente se É. apega às coisas e Eu gosto de não fica coisa de boa trocando. qualidade. Eu gosto de coisa de boa É, qualidade que dura. exatamente. Eu não gosto de É, ficar toda hora trocando uma coisa. Se aquilo já, eu é, prefiro pagar mais caro numa coisa que vai eu durar um também. tempão do que ficar comprando um monte de coisa. É, Mas comprando tem, coisa porcaria da China, assim, que todo mês é, estraga e tal, eu não gosto. toda hora compra a mesma coisa porque estragou. Aí eu É, também não, eu prefiro pagar mais caro, mas uma coisa que seja durável. Vai é, durar um tempão. é. Aí isso para mim foi muito bom. Eu quando cheguei aqui falei, o quê? Um carro maravilhoso há 20 anos, tipo, eu não vou precisar comprar um carro daqui 2 anos, que já vai estar todo quebrado. Top, maravilha. Mas tem gente que não gosta. E principalmente com relação a telefone. Acho que telefone é o que o pessoal mais. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, toda hora trocava. Saiu um iPhone novo, queria um iPhone novo. Saiu um Samsung novo, queria trocar pelo Samsung novo. Eu era a única que estava sempre com o. De 10 anos atrás. Aí o pessoal chega aqui, quer ficar trocando, trocando. É mais barato em comparação, mas também se fosse comprar lá no Brasil era mais caro, mas tem os empréstimos, os parcelamentos, o É, cheque, isso, o no Brasil, cartão, no Brasil eu noto muito que as pessoas trocam de carro, mas é porque eles compram os carros, aquelas coisas de empréstimo. Então, se tu vai trocar, tu tem que pagar só um pouco a mais é, pelo novo. O que nos outros países, exatamente. geralmente o pessoal paga à vista, né? É, Geralmente. Aqui também é assim. Aqui o pessoal paga mais à vista. É mais brasileiro mesmo que vai no banco para pedir empréstimo para pagar um É. iPhone em 36 meses. Tu tem alguma coisa assim que tu consegue, quer falar para as pessoas que querem, têm o sonho de viver fora e querem talvez tentar Portugal? Olha, quem busca qualidade de vida e pessoas simpáticas e uma coisa que é muito boa é o clima. O clima de Portugal é um dos melhores da Europa para quem vive no Brasil, seja em que lugar for do Brasil. Aqui tem primavera, verão, outono e inverno, e o verão é mesmo verão de verdade. Faz 40 graus, 41 graus, a primavera é mesmo florida, o outono é mesmo com aquele calorzinho. Acho que o clima ajuda muito na interação social, que eu acho que para a gente que é brasileiro faz muita diferença. E eu vejo que muitos brasileiros que vão para fora, até mesmo os próprios portugueses que vão para a Suíça, para a Alemanha, eles detestam, sentem já essa diferença por causa do clima, da falta de socialização. Portugal é um país muito receptivo, muito ativo, as pessoas são muito simpáticas, gostam de fazer piadinha, se sentem muito à vontade com os brasileiros. Tem pessoas que passam por algumas situações desagradáveis, sim, mas eu digo sempre, vai passar em qualquer lugar do mundo, não é só porque é Uhum. Portugal. Mas ainda assim, aqui tem muito mais pontos positivos do que negativos. E eu super incentivo quem quiser vir para cá, para viver aqui. Acho que o clima é uma das coisas que é o ponto alto, porque ele vai influenciar em todas as outras coisas, principalmente na socialização, que para a gente é muito importante, porque nós somos muito de clima tropical, falantes, sociáveis, a gente sai, a gente gosta de conversar, de trocar ideia.
E acho que Portugal tem muito disso. Eu vou deixar também aqui o Insta da Dani. E aí vocês podem seguir ela para conversar mais sobre Portugal, quem tem mais curiosidade. Então é isso. Muito obrigada, Dani. Depois a gente fala da maternidade. Isso, outro vídeo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Bye! Beijo!